E aí, beleza? Preparado para mais uma aula? Eu sou o professor Ives e sou professor de Física. Vamos falar hoje sobre uma coisa fantástica e um efeito conhecido como efeito Doppler. Esse efeito Doppler está muito presente em diversos vestibulares, sendo muito recorrente por conta de sua notoriedade durante o dia a dia. Às vezes a gente está parado e passa uma ambulância e nota uma mudança sonora. Às vezes acontece a eventualidade da gente estar assistindo Fórmula 1 e aí quando a gente vê, o carro vindo, acontece uma mudança naquele som do motor. Essas são as aplicações mais comuns do efeito Doppler, que talvez você já deve até ter ouvido falar. Mas existem algumas aplicações que os alunos geralmente não conhecem. Algumas dessas aplicações são para os radares. Os radares, eles conseguem fazer detecção de velocidade por meio do efeito Doppler. Nós temos também como identificar a distância de estrelas em relação à Terra ou em determinado satélite por meio da sua variação de coloração, ou seja, pela variação de frequência. Também é muito utilizado na medicina, na parte dos exames médicos, aplica-se também o efeito Doppler. Mas o que é o efeito Doppler? O efeito Doppler nada mais é do que uma mudança aparente de frequência. Essa mudança aparente de frequência acontece por quê? Porque quando uma fonte e um observador se movem, eles podem comprimir a onda ou eles podem expandir a onda. Comprimindo a onda, ela vai se repetir mais vezes. Esticando a onda, expandindo a onda, ela vai se repetir menos vezes. E se for um som, por exemplo, você vai notar a mudança sonora. Bom, então esse evento acontece geralmente por conta do movimento entre duas pessoas, ou o observador e a fonte. Ou pode ser a fonte se movendo, ou o observador se movendo, ou os dois se movendo. E aí nós temos, vou te mostrar agora uma técnica infalível para você nunca mais errar questões com efeito Doppler. Se liga só. Quando a gente fala do efeito Doppler, a gente está falando de três coisas principais. A gente está falando que existe uma fonte, nós estamos falando que existe um observador. E aí vem uma fórmula lá, geralmente nos livros você logo fica assustado, mas vamos buscar entender. Sempre tem um observador que é quem vai escutar, quem vai identificar. Então essa frequência do observador é uma frequência escutada, uma frequência detectada. E sempre vai ter uma fonte que vai emitir, um som ou algo do tipo. E no meio delas duas existe justamente a onda. O que é que vai acontecer aqui? A fonte vai emitir uma onda. Na medida que ela emite essa onda, o observador vai escutar. Essa fonte ela pode estar se aproximando ou pode estar se afastando. Nós sempre tratamos como referência o nosso observador. Então a gente coloca ele no zero do nosso eixo. Geralmente, na maioria das questões, a nível de vestibulares, o observador está parado. Então a velocidade do observador geralmente é zero. E aí isso facilita muito, Porque a frequência que vai ser detectada pelo observador é a relação entre o movimento relativo, por isso mais ou menos, calma que já já a gente fala do sinal, da velocidade da onda e da velocidade do observador. Só que nesse caso que a gente vai tratar na aula de hoje, a velocidade do observador é zero. Já facilitou um bocado, E a onda que nós vamos tratar é justamente uma onda sonora. Então, a velocidade da onda ela vai ser de 340 metros por segundo em média. Beleza? O que é que nós precisamos avaliar? Nós precisamos avaliar se o movimento é de aproximação ou de afastamento. Bom, nesse caso a gente traça uma reta e significa dizer que para a direita vai ser o sentido positivo. Bom, a fonte só pode estar se aproximando ou estar se afastando. Se ela se aproximar, ela vem no sentido negativo. Se ela se afastar, ela vem no sentido positivo. Então, nós vamos considerar que no nosso primeiro caso, ela vindo se aproximar. Se ela se aproxima, ela vem no sentido negativo. Então, a gente, quando for analisar aqui esse sinal, a gente já sabe que vai escolher o sinal negativo, porque a fonte está vindo no sinal negativo. Aí vamos aqui no problema diz assim, uma fonte sonora emite uma frequência de
300 Hz. Se ela emite a frequência da fonte. Então eu já coloco aqui, frequência da fonte, 300 Hz. Aí ele vai dizer assim, ela se aproxima. Eita, se aproxima, eu faço o meu desenhozinho, meu esquema. Na hora que eu vejo que ela se aproxima, ela vem no sentido negativo. Então eu escolho a velocidade da fonte como tendo sinal negativo. Ela se aproxima a uma velocidade de 40 metros por segundo. Então a velocidade da fonte, 40 metros por segundo. E considere que a fonte é uma fonte sonora, logo emite som, e o som tem velocidade de 340 metros por segundo. Então 340 metros por segundo. Qual deve ser a frequência detectada ou escutada pelo observador? Bom, o que é que você já tem que notar? Na hora que ele comprimir a onda, certo? Ela está emitindo aí uma frequência de 300 Hz. Na hora que essa onda aqui for comprimida, ela vai se repetir mais vezes. Então, se ela vai se repetir mais vezes, eu espero que a frequência o quê? Aumente. Se a frequência aumenta, esse valor aqui ele tem que ser maior do que 300 Hz. Então, vamos fazer a continha? Frequência do observador é quem eu quero descobrir. Aqui embaixo eu tenho 340 com zero, que no final dá 340. Isso é igual a 300, aí 340 menos, né? 40. Isso me dá 300 dividido. 340 menos 40 me dá 300 também. 300 dividido por 300 me dá 1. Então, vou ficar com frequência do observador dividido por 340, que é igual a 1. Vamos para a próxima folha para a gente continuar o nosso cálculo. Então, a gente ficou com frequência do observador é 340, que é igual a 1. Esse 340 que está multiplicando passa dividindo. Frequência do observador é igual a 1 vezes 340. 1 vezes 340 me totaliza 340 Hz. Beleza? Então, a gente já notou que a frequência aumentou e devido à frequência aumentar, ela aumentou para o valor de 340 Hz. Muito, muito obrigado por estar contigo até aqui. Te desejo todo o sucesso do mundo. E se tiver alguma dúvida, deixa um comentário que eu vou ter uma imensa satisfação de te responder. Tá bom? Beleza? Beijo, tchau, tchau. Cheiro no coração e boa sorte.